Graça e paz para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos apresentar ao Senhor esse momento. Pai querido, Pai amado, louvamos o teu nome, Senhor. Engrandecemos, Pai, a tua majestade nessa noite, a tua santidade, ó Deus. Rendemos, Senhor, a ti, ó Deus, glórias e honras, louvores ao teu santo nome, porque nós sabemos e reconhecemos isso nessa noite, ó Deus, que só o Senhor é Deus, que não há outro além de ti, ó Pai, que tu és grande, Deus, que tu és digno, Pai, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, ó Deus. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, para nos rendermos, ó Deus, no teu altar, para, ó Deus, declararmos, ó Deus, o quanto, Pai, o Senhor é maravilhoso, Pai, o quanto o Senhor é majestoso, Pai, o quanto o Senhor é tremendo, Deus. Ah, Pai, por isso, Deus, nós fomos atraídos, ó Deus, para a tua presença, Pai. Ah, Deus, e nós não conseguimos estar em outro lugar. E nós, ó Deus, não conseguimos, Pai, estar, ó Deus, fora da tua presença, Deus. Por isso, Pai, nessa noite, Deus, conforme, Senhor, o nosso coração, ó Deus, ele esteja voltado para o Senhor. Conforme, Senhor, o nosso coração, ele esteja aberto, Pai. Conforme, Deus, a gente vá, Deus, nos abrindo, Pai, na tua presença, Deus. Esteja trabalhando, Pai, em nós, em cada coração nessa noite, daqueles que estão aqui, daqueles que podem nos ouvir, ó Deus, daqueles que ainda hão de nos ouvir, ó Pai. Ah, Deus, trabalha, Senhor, transforma, Senhor, com o teu poder, quebranta-nos, ó Deus, até, ó Deus, que nós nos venhamos nos render por completo, Deus, ao Senhor, à tua presença, ao teu querer, à tua vontade, ó Deus, a quem o Senhor é, ó Deus, e conhecendo mais de ti, ó Deus, nós nos tornemos cada dia mais semelhantes a ti, Senhor. Vem, toma o teu lugar, Espírito Santo, nessa noite. Seja engrandecido, faz conforme o teu querer e a tua vontade. Mova em nosso meio, aleluias, poderosamente. Que o peso da tua glória caia sobre esse lugar, ó Deus. Que nós não sejamos mais uns mesmos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Descanse, nem tudo está perdido. Entregue na mão do Senhor. Não chores e usa a tua fé. Jesus ainda te quer. Ele viu você no vale e desceu para te ajudar, enxugar todo o seu pranto. Jesus vai te alegrar. O Espírito Santo, ele vai invadir o teu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre, porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel. A vida do crente.
não chores e usa a tua fé. Jesus ainda te quer. Ele viu você no vale e desceu para te ajudar, enxugar todo o seu pranto. Jesus vai te alegrar. O Espírito Santo, ele vai invadir o teu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre, porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. O Espírito Santo, ele vai invadir o teu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre, porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. Onde está sentado no trono e ao porteiro seja o louvor, seja seja o domínio, séculos e séculos. Onde está sentado? Onde está sentado? No trono e ao cordeiro seja o louvor e seja a honra e seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
De Ti, Senhor, mais de Ti é o que nós precisamos, Senhor. Mais de Ti, ó Deus, é que nós ansiamos, aleluias. Sim, Deus, como uma terra seca, Deus, e sedenta, Pai, pelas águas, ó Deus, assim somos nós, ó Deus. Ansiamos pela Tua presença. Eu quero ir nesse lugar, onde nunca estive antes. Me leve pra este lugar, onde nunca estive antes. Me mostre a chave pra abrir a porta. Eu quero entrar e derramar em Tua presença. Eu quero estar ali, eu te encontro, é meu lugar, onde revelas quem Tu és, onde me mostras como eu sou. Em Tua presença eu quero estar, ali eu te encontro, é meu lugar, onde revelas quem Tu és,
quero entrar e derramar em tua presença. Eu quero estar ali, eu te encontro, é meu lugar onde revelas quem tu és, onde me mostras como eu sou. Em tua presença eu quero estar, ali eu te encontro, é meu lugar onde revelas quem tu és, onde me mostras quem eu sou. Aleluias. Leva-nos, Espírito Santo, nessa noite. Leva-nos, Espírito Santo, a uma intimidade, aleluias, as revelações do Senhor sobre as nossas vidas, para as nossas vidas. Leva-nos, Espírito Santo, nós sabemos que só Tu podes nos levar, aleluias, a esse lugar antes nunca visitados, aleluias, onde não fomos revelados ainda, aleluias, mas que o Senhor quer nos fazer conhecer, aleluias, mas o Senhor quer nos mostrar, mas o Senhor quer nos revelar da sua parte, aleluias, e como filhos, aleluias, que somos, precisamos conhecer mais o Pai, aleluias, precisamos conhecer mais do Pai. Revela-nos o Senhor, Espírito Santo. Revela-nos o nosso Pai para cada um de nós. Amor que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, a mim está algo que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a mim está coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti e coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Pastor João.
Graças a Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 4. A partir do versículo 18. Até o versículo 22. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Jesus ele chama pessoas e muda a trajetória de vida da pessoa totalmente. No ministério de Jesus, ele chama os primeiros discípulos para que esses viessem a ser os apóstolos da igreja. E os primeiros que ele chama eram pescadores. Depois ele chamou o funcionário público, o caso de Mateus. Depois chamou outros que não existe relato de qual era até a profissão. Mas os primeiros eram pescadores. E nós vemos, quando Jesus chamou esses homens, no caso os primeiros que eram pescadores, eles largaram as redes, no caso de Tiago e João, largaram o barco, a rede, também seu pai, para seguir a Jesus. Interessante que sempre na face da terra houve pessoas desocupadas, sempre houve pessoas desempregadas, pessoas que por algum motivo não estão trabalhando, sempre houve isso. Pessoas correndo atrás de um emprego e não conseguem. Jesus podia chamar pessoas assim, mas ele não fez isso. Ele chamou pessoas que estavam ocupadas. Chamou pessoas que não tinham tempo. Porque ele chama pessoas para assumir agora um compromisso com ele. Ele chama discípulos para que dediquem suas vidas a ele e ao seu serviço. Os primeiros que ele chama homens pescadores. Como que era a vida desses pescadores? Homens que tinham uma grande experiência com a pescaria, conheciam o mar, conheciam o perigo do mar, homens que estavam
acostumado a enfrentar tempestade no mar. Homens que em algumas pescarias tinham sucesso, pegavam muito peixe, em outras não. Eles tinham responsabilidade como qualquer um de nós temos. Quando eles pegavam o peixe, eles teriam que vender o peixe, pagar os impostos. Como nós também. Nós precisamos trabalhar, precisamos de renda, para que nós possamos sobreviver, pagar as nossas contas, nossos impostos. Eles também eram assim. Jesus agora passa pelo mar da Galileia e vê os primeiros dois irmãos ali. Venham. Ele vai andando mais um pouco, encontra mais dois irmãos pescadores junto com o Pai. Jesus faz cada coisa junto com o Pai. O que aquele pai Zebedeu esperava dos seus dois filhos? A ajuda deles a pescar. Ele precisava muito desses dois rapazes para ajudar na casa. Mas às vezes parece que Jesus causa confusão na família. Se a família não estiver preparada para esse revolta, meu Deus, hoje está tirando meu filho para um serviço que não me traz nenhum retorno financeiro para a família. Jesus chama e não toma conhecimento do que vão pensar. E quem é chamado, ele deixa tudo sem tomar conhecimento das consequências. Porque as consequências vêm também para quem foi chamado pelo Senhor Jesus. Mas quando Jesus chama, Ele que conhece tudo, conhece todas as coisas e sonda os corações, Ele sabe o que Ele está chamando, que Ele sabe que Ele pode confiar na pessoa que está chamando, de que vai executar bem o trabalho. Ele começa chamando pescadores e diz: olha, a partir de hoje eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês vão continuar pescando, mas vai ser diferente. Vocês vão sair em busca de homens, vocês vão ser perseguidos nessa pescaria, vão ser odiados, vocês vão enfrentar batalhas terríveis nesse novo trabalho que eu estou colocando vocês a partir de hoje. E quando Jesus chamou, eles foram porque eles quiseram. Jesus não forçou nenhum deles a segui-los, como não força ninguém. Nós estamos aqui. Quando Jesus te chamou, Ele não forçou você. Quando Jesus me chamou, Ele não me forçou. Apenas Ele me tocou, apenas o Espírito Santo me convenceu. Eu não tive outra saída, porque fui convencido pelo Espírito Santo, assim como você foi, para seguir Jesus. E eu pergunto nessa noite: você quer abandonar a Jesus? Você fez uma escolha ruim ou uma boa escolha? A escolha que nós fizemos por Jesus é uma escolha excelente. Por essa razão, quando aqueles rapazes foram chamados, eles foram tocados. E eles entenderam que seria bem melhor, apesar de tudo que ele fosse enfrentar de ruim e de luta pela frente, mas seria muito melhor ser pescadores de homens do que ser pescadores de peixe. A pescaria que eles faziam, vendiam o peixinho dele, depois teriam que voltar ao mar para pescar mais peixe, porque aqueles peixes foram vendidos, as pessoas comeram aquele peixe. E assim eles voltavam no dia seguinte ao mar, pegavam peixe, vendiam o peixe, as pessoas comiam. Cadê o peixe? E assim eles faziam sucessivamente. Mas quando eles se tornaram pescadores de homens, eles tiveram condição agora de olhar para o fruto do trabalho e ver as pessoas que estavam se rendendo através da pregação deles aos pés de Cristo Jesus. Foi tão tremendo essa pescaria
em um lance de rede. Já estou falando agora na pescaria espiritual, não naquela que Jesus mandou voltar o mar à direita e fizeram uma grande pescaria. Eu estou falando agora, nesse contexto agora, de pescadores de homens. A primeira vez que depois da ascensão de Jesus, quando eles lançaram o lance de rede, fizeram a pescaria de quase 3.000 pessoas. Eles nunca tiveram tanto sucesso no trabalho como começaram a ter sucesso agora, através desse novo trabalho de pescar homens. Mas Jesus não chamou somente esses pescadores. Um deles, Jesus chamou, não era amado pelos judeus, ele era odiado, discriminado, que era Mateus. Ninguém poderia imaginar que Jesus ia chamar Mateus para a sua escola. Ninguém poderia imaginar, porque Mateus, ele era um cobrador de impostos, era um funcionário do Império Romano, cobrava impostos altíssimos, ainda junto com aquilo que era direito, que teria que mandar para o imperador, cobrava uma parte alta para ficar. Assim faziam os cobradores de impostos, e era odiado pelos judeus. As pessoas jamais poderiam pensar e imaginar que Jesus ia chamar um homem daquele para a sua escola de apóstolo. Mas quando nós vemos a chamada de Mateus, a seguir Jesus fala que ele não veio para os santos, mas ele veio para os doentes. Mateus era doente pela ambição, era doente pela concupiscência dos olhos. Quanto mais ele via, mais ele queria tomar posse. Mas quando Jesus o chamou, Jesus o curou, e ele se entregou de corpo, alma e espírito, e permaneceu enfrentando batalhas terríveis na família, na sociedade, mas tiveram que engolir, porque Jesus deu aval e disse: esse também é um dos meus discípulos. Jesus continua fazendo isso com pessoas. Ele não chama pessoas santinhas, não. Ele chama pessoas como Mateus, pessoas discriminadas, rejeitadas, para a sua escola de discípulo. E quando a pessoa aceita essa chamada de Cristo, a sociedade ela tem que engolir, porque prevalece a vontade de Deus. E a vontade de Deus é do jeito dele. Ele faz do jeito que ele quer, sem perguntar a ninguém, porque ele é soberano. Ele pode ser soberano e ditador, porque ele é perfeito. Quem é perfeito pode trabalhar assim, dessa forma. E depois que os 12 estão formados por Jesus, Jesus estava orando à parte, a sós com o Pai. Os discípulos estavam observando Jesus orar. E quando Jesus terminou a sua oração, um deles aproximou-se de Jesus e fez um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Quantas coisas às vezes nós pedimos a Deus, que eu não sei que aquilo que nós estamos pedindo a Deus vai somar para a nossa vida espiritual, que vai servir para a grandeza do reino de Deus. Mas nós pedimos. Mas olha esse discípulo: Senhor, ensina-nos a orar. E o que eu acho interessante também aqui, ele não pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar. Não pediu: ensina-nos a orar. Sabe o que acontece?
Quando nós aprendemos a orar, quando nós colocamos em nosso coração o desejo de orar, é porque nós estamos muito envolvidos com esse negócio chamado reino de Deus. E quando nós estamos no reino de Deus, o desejo de orar, ele é grande. Quantas vezes nós estamos em um lugar onde nós não podemos parar, dobrar o nosso joelho, fechar os nossos olhos, mas a gente de olhos abertos. Nós estamos em silêncio, nós estamos sintonizados com o céu, orando. Porque nós estamos em um reino e estamos comprometidos com Ele, mas nos sujeitamos a esse reino, e quando nós nos sujeitamos a Ele, nós temos um desejo grande de a todo tempo estarmos conectados com o céu, e na oração nós conectamos com Ele e recebemos através da oração tudo que nós precisamos para o exercício do nosso trabalho. Quando nós oramos a Deus, aí nós vamos partir para a leitura da Bíblia e vamos ter mais clareza naquilo que nós estamos lendo e estudando, porque nós oramos com Deus. Quando nós oramos a Deus, nós estamos nos envolvendo com Ele de tal maneira, aí vem dele aquilo que nós precisamos: sabedoria. A Bíblia já nos ensina isso também. Quando Salomão estava no templo orando, Deus se manifestou. E Deus perguntou o que você quer. O que você quiser, eu te pedi. O que você pedir, eu faço. Ele pediu sabedoria. E através da sabedoria, ele conquistou grandes conquistas. Só recebe sabedoria de Deus quem está se sujeitando à vontade de Deus. O indivíduo, ele pode falar muito bem, ele pode ter uma boa oratória, ele pode ter um conhecimento bíblico e teológico, mas se ele não tiver um envolvimento com o reino, aquilo que ele fala não tem peso espiritual, ele não vai impactar vidas, ele não vai ter sucesso no seu trabalho. Aí depois que tudo já estava consumado por Cristo, o que diz respeito à sua obra redentora, ele pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Perguntou a primeira, e Pedro sempre dizia: eu te amo, Senhor. Perguntou a segunda vez: eu te amo, Senhor. Jesus perguntou pela 3ª vez. E isso fez Pedro lembrar de alguma coisa que lhe entristeceu. Porque às vezes, quando nós lembramos da nossa fraqueza, isso nos causa tristeza. E Pedro lembrou da fraqueza dele. A fraqueza dele foi o medo. E quando Jesus estava sendo interrogado, ele teve medo de se posicionar como um discípulo de Jesus. Por essa razão, por 3 vezes ele negou Jesus. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? E a 3ª vez Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E esse Deus que sabe de todas as coisas, o Salmo 147
diz que Deus, Ele conhece, sabe quantas estrelas existem e chama cada uma delas pelo nome. Que Deus tremendo. Chama cada estrela pelo nome. Conhece tudo. Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe que você está aqui nessa noite. Porque isso aqui, para a igreja, é um lugar improvável. Ele sabe que você está aqui porque você o ama. O amor de Deus tem constrangido você para que você venha neste lugar para adorá-lo, para oferecer a Ele o melhor louvor que você consegue oferecer. É o amor. Por isso Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Porque se Pedro não amasse, Jesus saberia que o amor de Deus não estava nele. Jesus sabia disso. Ele sabe de todas as coisas. E jamais ele diria para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Jamais o Senhor nosso Deus diria para você. É claro que Ele falou para você de um jeito, como Ele falou para Pedro. Mas você ouviu a voz de Deus na sua alma, lá dentro do seu âmago, falando para você estar aqui. Porque Ele sabe que você o ama. Por isso, pelo amor que nós temos pelo Senhor em nosso coração, entendemos que seria necessário estarmos aqui. Porque esse nós entendemos que é um propósito de Deus. E quem ama, ele não quer viver fora do propósito de Deus. Antes de eu concluir aqui, porque a gente sempre tem também as nossas experiências. Eu conheci um colega lá em Nova Iguaçu. Estive algumas vezes lá nessa igreja. E ele estava ali num propósito de Deus. Sabe qual é o grande problema? É o processo. O processo que é um grande problema. E ali naquela igreja, era uma igreja pequena, com poucos membros, e ele almejava uma igreja grande. Sem problema. Um pastor almejar uma igreja grande, sem problema. Mas aí, a história é igual ao funcionário, quando ele chega na empresa, na entrevista, o entrevistador pergunta a ele: quanto que você quer ganhar de salário? Ele vai falar, mas na sequência vem outra pergunta: o que você vai fazer para ganhar esse salário? E esse companheiro, ele não suportou o processo. Um dia fez a reunião na igreja, dizendo que ele ia para uma igreja maior, uma igreja grande, e disse assim: é um monumento. O que ele falou. Aí deixou a igreja, ficou na direção de um irmão que não tinha experiência, nenhuma experiência, era um irmão militar. A experiência dele era a experiência militar, não tinha experiência no ministério. Deixou ele, não tinha outro, ele ficou na igreja e ele foi.
Não demorou muito tempo. Não deu certo na igreja que ele foi. Aí volta para a igreja que ele saiu. E os irmãos ali, ó, quiser ficar, vai ficar. O pastor agora, o irmão foi. Olha o que o camarada faz quando ele está dentro de um propósito, mas ele não suporta o processo. Existe um processo. Os apóstolos, eles passaram pelo processo. Eles andavam com Jesus e viu que Jesus passava. Portanto, quando Jesus foi oferecido na cruz, entregou a sua vida, eles estavam trancados com medo, porque aquele processo não era brincadeira. Estiveram medo. Mas, no nosso medo, nós devemos permanecer firme e confiante, porque o Senhor acaba nos encorajando com o poder do Espírito Santo. Nos reveste com o poder do Teu Espírito Santo para nos preparar para a grande batalha. Portanto, quando Pedro lançou a rede e pescou cerca de 3.000 pessoas, isso foi depois que ele foi revestido com o Espírito Santo. Não tomou conhecimento do perigo e partiu para a guerra e foi bem sucedido. Eles deram ali um pontapé inicial, onde depois foi seguido por muitos outros, pelos pais da igreja, como Jerônimo, por exemplo, que faziam reuniões tremendas. Ele era arrebatado e os irmãos ficaram esperando um tempão, passava de meia-noite para ele voltar, e os irmãos esperando para ele contar a experiência do céu. E com algumas confusões religiosas depois dessa era, desse tempo dos pais da igreja, a igreja continua caminhando através de outros pregadores, missionários, que têm disseminado o Evangelho de Cristo. E isso vem acontecendo até hoje, através da minha vida, da sua vida e de muitos outros, obedecendo o que diz Jesus em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todo criatura. Essa missão nós não podemos esquecer que começou com Jesus e 12 apóstolos, que acreditaram no ID, acreditaram no que Jesus falou, que era para pregar até os confins da terra. Que na ocasião os confins da terra, segundo dizem, que era a Espanha, e hoje nós sabemos que a coisa se ampliou de tal maneira e que o ID de Jesus continua com bravadores e bravadoras, abrindo caminho, abrindo frente de trabalho, passando por sacrifícios e dificuldades, mas acreditando que o Senhor é o nosso pastor e não faltará. E Jesus, quando ele deu a ordem para que esse evangelho fosse pregado até os confins da terra, ele diz em Mateus 24, versículo 14, diz que quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo, virá o fim desse sistema maligno, virá o fim dessa era, para entrar uma nova era, o governo de Cristo Jesus. Porque nós falamos aqui um pouco, hoje é domingo, na sexta-feira, sobre a construção da arca, que a arca foi construída através dos esforços
dentro das possibilidades de Noé com a sua família. Deus me deu prazo. Não disse quanto tempo era para construir. Dependeu agora das condições dele, da habilidade de cada um que estava ali construindo a arca. E quando Jesus aqui também está falando, ele não dá um tempo, ele não fala com quantos anos isso aconteceria. Ele disse, deu a ordem de pregar em todo o mundo. E depois que esse evangelho do reino for pregado a todo o mundo, então verá o fim, quer dizer, o fim do sistema, e entrará em vigor o governo dele. Então isso depende de quem? Dos anunciadores, dos pregadores, daqueles que estão saindo para dizer: em breve Cristo voltará. A partir do momento que pessoas de coragem, que tem coragem, que tem fé e amor, porque sem amor ninguém larga tudo para anunciar: em breve Jesus voltará. E isso assim acontecerá quando for pregado a toda criatura. Qual é o propósito? Para que naquele dia ninguém tenha condição de dizer diante do tribunal de Cristo que é inocente. Nenhum inocente será condenado. Condenado no tribunal de Cristo só os devedores, porque ele é um juiz perfeito. Ele não é maldoso, não tem trapaça com ele. Ele vai ser condenado aqueles que devem, porque ele diz: quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O crime do indivíduo para a sua condenação é a sua falta de fé, é o fato de não crer no unigênito Filho de Deus, de não crer que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas que pudesse viver eternamente. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Amém. E a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça na vida de todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém.